Parte extra. O Jardim de Jade. O silêncio era a nova lei. O Japão, renomeado Nippon Kyu sob um regime de harmonia sistêmica, funcionava com a precisão silenciosa de um relógio suíço banhado a jade. As ruas de Tóquio, outrora palco de batalhas titânicas, eram agora corredores impecáveis de concreto e luzes de LED. A criminalidade era estatisticamente zero. A pobreza, erradicada nos registros. A insatisfação, um desvio tratado não com prisões, mas com recalibração em centros de bem-estar social administrados pela Midoriya Solutions. Izuku Midoriya, o harmonizador supremo, já não era um homem. Era uma função. Um algoritmo vivo que governava a partir do pináculo de Jade, uma torre que não era a mais alta da cidade, mas a mais central, o nó nervoso de toda a rede de vigilância, logística e informação do país. Seu escritório era um cubo perfeito com paredes de vidro inteligente. Sem mobília, sem decoração. Apenas uma única cadeira ergonômica no centro, de onde ele observava fluxos de dados dançarem no ar ao seu redor. Gráficos econômicos, biometria populacional, relatórios de produtividade, mapas de calor de emoções coletivas, capturadas por câmeras com algoritmos de leitura microfacial. O vazio agora tinha uma forma concreta. A de um deus burocrático. Ele já não usava o Kirk copiar. Para quê? Ele possuía todos os recursos. Qualquer indivíduo com uma habilidade útil era catalogado, seu Kirk estudado, e sua eficiência maximizada dentro do sistema. Os antigos membros da Liga eram agora gerentes de setor. Dabi, rebatizado como Piri, supervisionava a geração de energia em usinas de fusão assistida por chamas controladas. Toga, agora Chameleon, chefiava o departamento de análise de personalidade e integração social. Até Bakugo, após anos de reorientação, comandava a força de resposta rápida, sua explosividade canalizada para a demolição controlada de estruturas antigas e desobedientes. Mas a paz era uma mentira perversa. Era a paz do deserto, onde nada cresce porque não há vida. Deku sentia isso. O tédio era um ácido corroendo os limites de sua mente genial. A conquista foi um problema solucionado. E agora? A resposta veio não de uma rebelião impossível, mas de um erro de sistema. Um dia, nos fluxos de dados, um padrão se repetiu onde não deveria. Uma pequena anomalia nos níveis de consumo de energia de um distrito residencial. Uma sequência de números primos aparecendo em comunicações de rede consideradas seguras. Era um código. Alguém estava falando sob os olhos onipresentes do Estado. A investigação foi instantânea, automática. A origem foi rastreada até um dos arquivos de estabilização social, os antigos centros de detenção, agora reformados como asilos para os mentalmente divergentes, aqueles que não se adaptavam à harmonia. Lá, entre os catatônicos e os doutrinados, ele encontrou a fonte. Hitoshi Shinso, o garoto do Kirk de controle mental, da antiga classe 1A. Preso não por força, mas por ter sua mente considerada um risco de instabilidade imprevisível. Ele estava acorrentado a uma cadeira, mas seus olhos roxos não estavam vazios. Estavam cheios de um cansaço profundo e de um fogo teimoso. Deku visitou. Não por vingança ou curiosidade. Por interesse. Uma variável nova. Você está falando através dos dutos de ventilação, Deku disse, sua voz neutra e quando na cela branca. Usando os batimentos cardíacos dos outros para criar código Morse. Engenhoso. Inútil, mas engenhoso. Shinso ergueu a cabeça devagar. Uso o que tenho. Diferente de você. Você usa tudo, e mesmo assim não tem nada. A afirmação, simples e direta, não causou raiva em Deku. Causou um estalo. Um microsegundo de falha no processamento de sua própria existência. Explicar, ordenou Deku, o harmonizador. Você venceu, Midoriya. Shinso cuspiu o nome como um veneno doce. Matou os heróis, prendeu os vilões, controla cada respiro. Mas para quê? Para isso. Ele fez um gesto amplo com a cabeça, indicando a cela, o complexo, o país além. Você não construiu um mundo. Você construiu um aquário. Limpo, seguro, controlado.
E você é o peixe dentro dele, nadando em círculos, olhando para as próprias paredes que construiu. Pela primeira vez em anos, algo dentro de Deco doeu. Não era uma dor física. Era a dor de um paradoxo resolvido de forma insatisfatória. Shinso, com seu quirk de tocar mentes, havia tocado a verdade fundamental que o próprio vazio evitava. Qual é sua proposta? Deco perguntou, sua voz quase humana por um instante. Proposta? Não tenho nenhuma. Só tenho uma pergunta. Shinso encostou a cabeça na parede fria. O que você vai fazer agora que não há mais nada para conquistar? Quando o único inimigo restante é o tédio de ser um deus. Deco ficou em silêncio por um longo tempo. Os dados continuavam a fluir ao seu redor, invisíveis ali, mas ele não os via. Ele via o vazio dentro de si refletido nos olhos de Shinso. Ele saiu da cela sem dar uma ordem. Dias depois, instruções foram dadas. Shinso não foi libertado. Foi transferido para uma instalação especial, não de contenção, mas de interação. E Deco, o harmonizador supremo, começou um novo projeto. Secreto. Não listado em nenhum sistema. Ele o chamou de Projeto Jardim de Jade. Seu objetivo não era expandir o domínio. Era criar variáveis controladas. Pequenos focos de caos simulado dentro do sistema perfeito. Um distrito onde leis ligeiramente diferentes eram testadas. Um grupo de oposição clandestino, cujos membros ele mesmo selecionava, para ver como se organizariam. Ele começou a escrever, em um servidor isolado e analógico, não relatórios, mas diálogos. Debates consigo mesmo. Perguntas filosóficas. Ele estava, pela primeira vez desde criança, brincando. Não com vidas humanas como um mafioso, mas com ideias, com sistemas, com a própria noção de controle. Shinso tinha razão. Ele era um peixe no aquário. Então, ele decidiu começar a redesenhar o aquário de dentro para fora, só para ver se conseguia criar uma corrente que o surpreendesse. O líder supremo do Japão havia alcançado o ápice do poder absoluto e descobriu que o único poder que lhe restava era o de criar problemas para si mesmo. O vazio, em sua perfeição, começava a semear, deliberadamente, as primeiras sementes de sua própria imperfeição. Não por masoquismo, mas por ser a única jogada possível em um jogo que ele já venceu. E assim, na mais absoluta paz e silêncio que o mundo já conheceu, começou a mais estranha e solitária rebelião, a do ditador contra a própria ditadura.